Olá, alunos! Nessa aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas, nós vamos conversar sobre a metodologia para construir um problema. Será que o professor pode construir problemas para serem apresentados nas salas de aula? Com certeza, né? Existem alguns passos e alguns procedimentos que o professor precisa considerar no momento de construir um problema e apresentar para o seu aluno? Existem sim alguns passos, alguns procedimentos que podem ajudar nessa construção de problemas. Então, quais seriam esses? Primeiro, a gente precisa sempre lembrar que construir um problema envolve produzir um texto, né? Você vai produzir um texto, esse texto precisará ser interpretado pelo aluno para então ele conseguir resolver esse problema. Então, no momento da construção, é preciso pensar que o enunciado do problema, né, o texto que vai apresentar a questão do problema, tem que ser objetivo e tem que ser muito claro. Nós não podemos deixar um texto muito subjetivo, sem muita clareza, porque senão o aluno não vai entender e ele não vai conseguir resolver o problema. Para resolver o problema, o aluno tem que compreender esse texto. Então, você construiu o problema, leia esse problema. Ele ficou claro, ele ficou objetivo, ele ficou compreensível para o meu aluno, para o nível cognitivo do meu aluno, porque às vezes é claro para mim, mas não é claro para aquele estudante que está naquela série que eu pretendo aplicar esse problema. Logicamente que também eu vou utilizar de uma linguagem matemática para construir esse problema. Mas essa linguagem, ela tem que trazer conceitos e conteúdos que se pretende abordar naquela aula, né? Que estejam relacionados aos objetivos de aprendizagem, mas que não sejam tão difíceis assim para aquele nível daquela turma que eu irei aplicar. Depois que eu organizei, né, o enunciado, eu também preciso pensar com qual objetivo que eu vou colocar esse problema, né? Qual é o objetivo de eu utilizar essa atividade lá com aquela turma, né? Esse enunciado que eu acabei de organizar, ele atende a esse objetivo? E eu preciso entender, né, em que contexto que ele se aplica quando o meu aluno vai utilizar uma operação matemática para desenvolver e resolver esse problema. Então, não é uma atividade tão simples assim, né, construir um problema. Eu também posso, né, ao sair desse papel, né, da pessoa que resolve para a pessoa que formula o problema, pensar em algumas questões para analisar a formulação desse problema. Então, o meu aluno vai conseguir identificar a questão desse problema de uma forma muito fácil, de uma forma muito difícil. É isso mesmo que eu não quero que fique tão claro num primeiro momento, para que ele se envolva numa determinada investigação, né? O próprio enunciado já está respondendo a questão? É isso que nós temos que saber, né? Porque senão, né, se no próprio enunciado o aluno já vai conseguir responder, ele não vai se envolver na busca de soluções desse problema, né? O enunciado que eu organizei, ele realmente corresponde à operação que eu gostaria, né, que o meu aluno aplicasse para que ele resolvesse esse problema? Ou dá margem para outras operações, para outras aplicações e não é bem isso que eu quero, né? Como que os conceitos que o meu aluno vai ter que utilizar, eles são relacionados, né? Com que propriedade que eles vão fazer essa relação, né? Tudo isso tendo em vista, logicamente, quem é o meu aluno. Eu preciso saber se o meu aluno consegue resolver esses problemas, esse problema que eu estou construindo, de uma forma satisfatória. E também eu vou pensar assim, será que essa construção desse problema, ela comporta apenas um tipo de solução? Isso caracteriza um problema, né? Então, essas questões podem ajudar a analisar a proposta que eu estou construindo. Quando você constrói esse enunciado desse problema, é importante você pensar que os alunos vão ter que resolver esse problema, né?
Então, no momento da construção, já antecipe os resultados e os procedimentos que o aluno vai ter que tomar, porque aí você vai analisar, né, avaliar se realmente era aquilo que você gostaria de propor, né? Veja que conhecimentos os nossos alunos dominam ou precisam dominar para responder aquela proposta, né? Realmente, essa proposta, ela é relevante, né? Essa situação que eu estou colocando aqui, ela realmente vai trazer aquilo que eu estou pretendendo em termos de procedimentos? Eu vou ter que antecipar como é que os meus alunos vão relacionar os dados desse problema, os dados que eles vão precisar buscar para esse problema, ou até mesmo os dados que eles vão obter ao resolver esse problema. Então, ao terminar essa construção, relacione dados, pergunta, relacione informações que o aluno tem, informações que ele vai ter que buscar, como essas respostas podem ser apresentadas, né? E também verifique se o enunciado comporta outras perguntas. Então, será que o meu aluno, a partir desse enunciado, ele pode levantar outras perguntas que são extremamente pertinentes para resolver esse problema, né? Existem também algumas recomendações para os professores que querem construir problemas para as aulas de matemática, né? Então, conhecer o vocabulário matemático, conhecer o vocabulário dos nossos estudantes, né? Eu me lembro que em um certo momento, quando eu ministrava aulas para crianças, aulas de ciências e de matemática para as crianças, um aluno falou assim: professora, antes a perguntinha tinha a palavra calcule. Aí eu aprendi que calcular era fazer uma conta. Depois a professora colocou uma pergunta que está uma palavra efetue. O que é efetue, professora? Então vejam, né? Nesse exemplo dá para a gente ter uma ideia de que o vocabulário, que às vezes é próprio nosso, que nós já estamos acostumados, não é um vocabulário próprio dos nossos alunos, né? Então nós precisamos ensinar esse vocabulário, fornecer outras informações. Isso não significa que a gente não tenha que ampliar o vocabulário, que a gente não tenha que trazer novos elementos. Lógico que a gente tem que ampliar o vocabulário dos nossos alunos. Mas, né, ao construir o problema, pense em tudo isso e pense em estratégias para você utilizar na sala de aula para que ele possa entender aquele vocabulário, né? Você, ao antecipar os resultados, você vai pensar como que o nosso aluno vai poder organizar as suas ideias a partir de conhecimentos, tanto matemáticos como também de conhecimentos linguísticos, né? Então, eu vou relacionar duas áreas do saber, né? Vou até poder pensar na promoção de uma atividade interdisciplinar, talvez, né? Eu vou identificar o que é crucial ali, o que é mais relevante naquela situação para o meu aluno, né? E também eu preciso verificar, né, se os dados que eu estou colocando ali naquele enunciado que eu estou elaborando, eles favorecem que o meu aluno consiga responder a pergunta e principalmente que ele consiga selecionar quais estratégias ele pode adotar para resolver aquelas perguntas, né? Então, ao formular o problema, o professor tem que organizar o que o aluno já sabe, né? Isso tem que estar muito claro no texto que ele organizou, ele tem que perceber se esse texto ele realmente comunica ao seu aluno aquilo que ele está pretendendo, se o texto reflete ideias matemáticas, né? Nós estamos falando da disciplina matemática e problemas podem ser utilizados em várias disciplinas, né? E a aproximação da disciplina matemática com a língua portuguesa, porque nós vamos produzir um texto, esse texto vai ter que ser interpretado, logicamente, à luz dos conhecimentos matemáticos, aplicando conhecimentos matemáticos, mas uma coisa tem que estar relacionada à outra. Caso contrário, né, o nosso aluno ele vai fazer muitas confusões, né? Nós temos que pensar
que compreender um conceito envolve a capacidade de comunicá-lo e expressá-lo, né? Então, se o meu aluno conseguir interpretar aquela questão problema e ele conseguir comunicar essa interpretação, expressar essa interpretação a partir de conhecimento matemático, eu vou perceber que realmente o meu problema está atingindo um dos objetivos. Então, analise se esse problema que você construiu realmente favorece essa questão, né? Compreender um conceito também implica saber aplicá-lo em diversas situações. Então, você não vai trabalhar um conceito para que ele utilize só naquela situação problema que você está colocando. Não, ele vai trabalhar aquele conceito com a capacidade de generalizá-lo para outras situações, né? Por isso que ele vai ser capaz de utilizar em outros problemas, em diferentes problemas, né? Será que o meu aluno, a partir desse problema que eu construí, ele é capaz de construir o seu próprio, né? De reconstruir aquela situação, de fazer perguntas a respeito daquilo de uma forma diferente? E, principalmente, o problema que você construiu, ele consegue abarcar explicações diferentes, né? Porque essa é uma característica do problema, né? De uma situação problema. Então, quando eu vou construir um problema, eu preciso pensar que ele vai abarcar todas as características de uma situação problema, né? E para a gente terminar, né? Trazendo aí um exemplo para a gente pensar a respeito, né? Às vezes a gente quer propor um problema, quer que o aluno aplique um conceito, mas às vezes aquele problema não faz o menor sentido para o nosso aluno, né? Então eu estou colocando aqui uma situação que eu tenho um rapaz, um menino, e ele está com uma moeda na mão, como se ele estivesse jogando essa moeda, né? E a questão diz o seguinte: após lançar 2.014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total de lançamentos? E aí tem letra A 10, letra B 15, letra C 20, letra D 30, letra E 40. E aí, né, um aluno ao responder, ele colocou letra F, Antônio precisa de um psiquiatra, né? É uma situação assim engraçada, mas, né, nos leva a pensar, primeiro, que pode não ser um problema matemático, né? Pode ser só a aplicação de um algoritmo, né? E nós queremos que o nosso aluno investigue soluções, proponha novos caminhos, né? Mas eu posso estar pensando numa situação que não faz o menor sentido, né? Imagina o aluno falando assim: quem fica jogando uma moeda para verificar quantas caras e quantas coroas acontece durante tantos lançamentos, né? Então, vejam, é uma situação que não traz um significado para o nosso aluno. Então, no momento de construir um problema, nós também precisamos pensar nisso, né? Porque senão não vai desafiar o aluno, ele não vai se sentir motivado a desenvolver estratégias para solucionar esse problema, tá bom? Então, vamos pensar a respeito disso, né? Sobre formas de construir um problema significativo, respeitando algumas características da construção, na construção de problemas, características da resolução de problemas, né? Para que a gente possa realmente levar para a sala de aula atividades que sejam significativas para os nossos alunos, tá bom? Então, continuamos a conversar, né, sobre esse assunto no decorrer das demais aulas dessa disciplina.